Bom dia ou boa noite, conforme o horário que vocês forem assistir esta videoaula. O tema de hoje, nas nossas conversas sobre direito previdenciário, é um benefício em espécie que é a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Acontece que a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que é a reforma previdenciária, ela extinguiu de uma vez só a aposentadoria por idade clássica que existia anteriormente e extinguiu também a aposentadoria por tempo de contribuição. E no lugar destas duas modalidades diferentes de aposentadoria, trouxe essa nova modalidade. Alguns autores chamam esta nova modalidade de aposentadoria, essa nova espécie de aposentadoria, como aposentadoria voluntária. Outros chamam de aposentadoria por idade e por tempo. Isto porque esta nova modalidade de aposentadoria leva em consideração, tem como requisitos para o seu cabimento tanto a idade mínima do segurado, como um tempo mínimo de contribuição previdenciária. Por isso, essa nova modalidade de aposentadoria, ela une dois requisitos para que tenha cabimento a aposentadoria, essa nova modalidade de aposentadoria. A gente também precisa pôr atenção para um aspecto, que esta nova aposentadoria, ela só tem cabimento para aqueles segurados que ingressaram no regime geral de previdência social após a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103. Isto aconteceu no dia 13 de novembro de 2019. Para os segurados que já participavam do regime geral de previdência social antes desta data, foram criadas regras de transição, várias regras de transição, sobre as quais eu vou falar daqui a pouquinho. Agora eu vou falar das regras permanentes desta aposentadoria por idade e tempo de contribuição, que eu vou usar uma terminologia mais simples, que eu vou usar a terminologia aposentadoria voluntária. Muito bem. Quais são as novas regras, os novos requisitos? Qual a hipótese de cabimento para a aposentadoria voluntária prevista na Emenda Constitucional número 103 de 2019? São dois os requisitos cumulativos, como eu disse para vocês agora há pouco. Acontece que esses requisitos cumulativos, eles vão sendo alterados, eles vão se modificando conforme a modalidade de segurado, de maneira que, para o segurado urbano, segurado empregado, contribuinte individual, enfim, para segurado urbano, as regras para o cabimento desta nova modalidade de aposentadoria são idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens, e tempo mínimo de contribuição de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos de contribuição para as mulheres. São necessários os dois requisitos cumulativos para ter cabimento esta aposentadoria. No caso de trabalhadores urbanos, a regra muda, no caso de trabalhadores rurais, a regra muda um pouquinho. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que esta aposentadoria, com regra específica, não cabe só para trabalhadores rurais. Cabe para trabalhadores rurais e para aqueles que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, incluídos produtor rural, pescador artesanal e garimpeiro. Chama atenção então para o seguinte aspecto: garimpeiro não é segurado especial, garimpeiro é contribuinte individual. E ainda assim,
por expressa previsão na emenda constitucional, ele vai seguir esta regra aplicada a trabalhadores rurais, a produtores rurais, quanto à aposentadoria voluntária. Qual é a regra específica para rural? Diminui a idade mínima e diminui o tempo mínimo de contribuição. Idade mínima para trabalhador rural é de 60 anos de idade para homens e de 55 anos de idade para mulheres. Acontece que a legislação ela não previu um tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores rurais. Eu estou falando trabalhadores rurais para conseguir abarcar toda esse espectro, né, de trabalhadores. Mas volto a insistir, não é só para produtor rural. Entra garimpeiro, entra pescador artesanal, entra o produtor rural, estes que trabalham em regime de economia familiar. Muito bem. Como a legislação ela não estabeleceu um tempo mínimo de contribuição, o entendimento que tem sido adotado nestes casos é que deve ser seguida a regra da carência para as aposentadorias como um todo, ou seja, 180 meses de contribuição previdenciária, 180 meses de recolhimento de contribuição previdenciária. Vale lembrar que 180 meses equivale a 15 anos de contribuição. Vale lembrar ainda que no caso de trabalhador rural, que no caso de segurado especial, não é necessário que haja efetivamente este recolhimento. Para ter direito ao benefício da aposentadoria, é necessário que o segurado comprove o exercício da atividade, no meu exemplo aqui, da atividade rural, da atividade de pesca, da atividade de garimpo, enfim, que ele comprove o exercício da atividade, o efetivo exercício da atividade no período correspondente à carência e anterior, imediatamente anterior à data do requerimento. Esta comprovação não pode ser feita exclusivamente por testemunha. Ela exige, ao menos, um início de prova documental. E aí consegue comprovar o requisito do tempo de carência para ter direito ao benefício, se preenchidos os requisitos da idade mínima para trabalhador rural. Ainda existe uma outra possibilidade específica para professores. No caso de professor, a regra é de simplesmente reduzir 5 anos. Reduzir 5 anos de contribuição para homens e para mulheres, né? E reduzir o tempo, e ter 25 anos de contribuição. Aí nós ficamos assim em relação a professor. Para professor, é necessário uma idade mínima de 60 anos para homem e de 57 anos para mulheres, e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Acontece o seguinte, esse tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Dentro da emenda constitucional número 103, foram estabelecidas regras permanentes e foram estabelecidas regras transitórias. O tempo mínimo de contribuição está dentro de regra transitória, de maneira que o próprio legislador estabeleceu que, enquanto não houver legislação regulamentando a matéria, o tempo mínimo de contribuição para professor ter direito à aposentadoria voluntária é de 25 anos. Isso significa dizer que uma legislação infraconstitucional poderá alterar esse tempo mínimo de contribuição para dar direito, para ter cabimento à aposentadoria voluntária. No caso de professor, é necessário que seja uma lei complementar que regulamente esse tempo mínimo. No caso de segurado urbano, pode ser lei ordinária que regulamente o tempo mínimo de contribuição. Nos dois casos, legislação infraconstitucional poderá alterar o tempo mínimo. Enquanto isso não acontece, a gente fica com o texto da Lei Complementar número
103 de 2019. Estas são as regras, portanto, para ter cabimento esta nova modalidade de aposentadoria voluntária. Tem uma questão a ser tratada, que é a questão da carência. A questão a ser tratada em relação à carência é a seguinte: antes da emenda constitucional, existia a carência para aposentadoria, que era uma carência em regra de 180 contribuições mensais. Aí veio essa nova modalidade de aposentadoria voluntária e alterou um pouco o pensamento sobre isso, tendo em vista que estabeleceu uma quantidade mínima de contribuições, um tempo mínimo de contribuições, para que tenha cabimento à aposentadoria. Volto a dizer, para os professores, o tempo mínimo de contribuição é 25 anos. Para os trabalhadores urbanos, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. A partir de então, alguns começaram a entender que este seria um novo prazo de carência, um novo tempo de carência para essa aposentadoria voluntária. Outros entendem que não. Outros entendem que está mantida a carência de 180 contribuições mensais e que esse tempo mínimo de contribuição não é carência, é requisito legal para ter cabimento à aposentadoria voluntária. Na prática, eu penso que isso não tem muita relevância, porque de um jeito ou de outro serão necessários os anos mínimos, o tempo mínimo de contribuição para que seja possível, para ter cabimento à aposentadoria voluntária, exceto no caso do segurado especial e inclusive o garimpeiro, que nem é segurado especial, porque aí sim, já que não foi estabelecida uma duração mínima na legislação para tempo de contribuição, aí aplica a interpretação da carência clássica das aposentadorias, vale dizer, 180 contribuições mensais. E a gente resolve a questão da carência. O valor desta aposentadoria. Aqui sim, aqui o valor teve uma alteração muito significativa. Muito significativa por conta da forma de cálculo, por conta do salário de benefício. Então, a gente já viu que a reforma previdenciária alterou o salário de benefício, alterou o tempo contributivo para entrar no salário de benefício. Agora, o salário de benefício corresponde à média aritmética de todo o período contributivo, sem descartar nenhum período. A partir de julho de 94, todo o período contributivo entra nesta média aritmética para a gente chegar no valor do salário de benefício. Aí já tem uma perda. Muito bem. Chegamos no valor do salário de benefício. Esta é a minha base de cálculo para identificar o valor de qualquer benefício previdenciário em espécie. E a aposentadoria não é diferente. Qual é o valor desta aposentadoria? O valor será de 60% do salário de benefício acrescido de 2% para cada ano de recolhimento, além dos 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos de contribuição para as mulheres. Percebam então que o valor das aposentadorias, com esta nova forma de cálculo, tem um valor reduzido significativamente. Houve um achatamento bastante grande do valor das aposentadorias. Isto vale para qualquer aposentadoria que tenha sido requerida e que comece a ser paga agora, a partir da entrada em vigor da emenda constitucional. Este é o valor, portanto, da aposentadoria. E se a gente fizer uma conta, até para ilustrar só, considerando que é 60% do salário de benefício
mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres, os homens só conseguirão chegar em 100% do salário de benefício quando eles tiverem 40 anos de contribuição. E as mulheres só conseguirão alcançar 100% do salário de benefício quando elas tiverem 35 anos de contribuição. Isto se não requerer a aposentadoria antes. Não requer, espera, continua contribuindo para ir aumentando em 2% para cada ano que contribuir a mais, para ir aumentando no valor da sua aposentadoria. Se você quiser chegar no valor de 100% do benefício, você não requer a aposentadoria, continua contribuindo, continua pagando normalmente, até chegar em 40 anos de contribuição para homem, aí requer a aposentadoria. Ou até chegar em 35 anos de contribuição para mulher, aí requer a aposentadoria. Isso não é requisito para a aposentadoria. Isto é estratégia para aumentar o valor da sua aposentadoria. Porque o requisito, 20 anos de contribuição para homens, 15 anos de contribuição para mulher. E idade mínima, 65 anos para homem, 62 anos para mulher. Para trabalhador urbano, me refiro, né? Para segurado urbano. Tá certo? Aí eu tinha dito assim para vocês. Estas regras só estão em vigor para quem ingressar no regime geral de previdência social agora. Agora, quero dizer, depois da entrada em vigor da emenda constitucional número 103, depois que começou a valer a reforma previdenciária. Mas como é que ficam todos os segurados que já participavam do regime geral de previdência social e que, portanto, já teriam caminhado um percurso longo, talvez, para ter direito às aposentadorias ou esta aposentadoria? Volto a dizer, antes dessa aposentadoria, a gente tinha 2 tipos de aposentadorias relacionados ao tema. Um era a aposentadoria por idade, outro era a aposentadoria por tempo de contribuição. Vem a reforma previdenciária e extingue as duas. E no lugar delas coloca essa aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Somando os 2 critérios anteriores, coloca então uma nova aposentadoria voluntária. Como é que ficam estes segurados que já participavam do regime geral de previdência social? A emenda constitucional, pensando neles, elaborou 5 regras de transição. Então, gente, é muita regra de transição. Algumas mais claras, outras nem tão claras assim, mas todas elas podem ser usadas. Qual delas será usada? Aquela que for melhor para o segurado, aquela que representa para o segurado uma condição mais favorável no benefício, quer seja quanto ao valor, quer seja quanto à idade menor para se aposentar, quer seja quanto a um tempo menor de contribuição previdenciária para poder se aposentar. Então eu começo a falar agora destas regras de transição. Vou começar a falar da primeira regra de transição, que eu acho que vale a pena a gente identificar, nomear essa regra de transição pela sua característica maior. Então a gente pode dizer que a regra de transição 1 diz respeito à fórmula de pontuação progressiva. Vou explicar uma coisa para vocês que é a seguinte. Antes da emenda constitucional, a número 103, enfim, antes da reforma previdenciária, já existia um sistema de pontuação para aposentadoria por tempo de contribuição. E a pontuação era assim: se somar a idade e se somar o tempo de contribuição, esta soma deveria dar 85 pontos para a mulher
e 95 pontos para homem. Esta regra de pontuação, ela é de 2015. Então ela foi pensada para começar com 85 pontos para mulher e 95 pontos para homem. Que história é essa, né? 85 pontos, 95 pontos. A história é assim. Se a gente tem uma segurada de 60 anos e que ela tem 25 anos de 60, 70, e que ela tem 25 anos de contribuição, ela poderia se aposentar com a regra de 85 pontos. A mesma coisa homem. Eu somo a idade do segurado e mais o tempo de contribuição que ele tem para dar o sistema de pontuação para poder se aposentar. Eu dei um exemplo, na verdade nem foi tão bom assim, porque na aposentadoria por tempo de contribuição era necessário 30 anos de contribuição para a mulher. Então se a mulher chegou em 30 anos de contribuição, se ela tivesse 55 anos de idade, ela conseguiria se aposentar. Então a gente não tinha não tinha necessidade de uma idade mínima, né? Essa regra de transição, a número 1, ela adotou a mesma sistemática de pontuação para permitir a aposentadoria para quem já estava no sistema de aposentadoria. Só que ela não seguiu exatamente a mesma filosofia da contribuição da aposentadoria anterior. Ela estabeleceu requisitos diferentes, mas com a mesma metodologia de pontuação. Quais são os requisitos para esta regra de transição? O que precisa para aposentar nesta nova regra de transição? Precisa do seguinte, precisa de 2 requisitos que são requisitos cumulativos. 2 requisitos cumulativos, portanto. 1, precisa ter 30 anos de contribuição, pelo menos, se for mulher, e 35 anos de contribuição, pelo menos, se for homem. Então, um dos requisitos diz respeito ao tempo de contribuição. Ao menos 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens. Segundo requisito, somatória da idade e do tempo de contribuição. Atualmente, a partir de janeiro de 2020, a soma da idade e do tempo de contribuição tem que ser equivalente a 87 pontos, se for mulher, e a 97 pontos, se for homem. Então, repara que agora a gente continua adotando essa sistemática de pontuação progressiva. Por que pontuação progressiva? Porque com o tempo, para cada ano, aumenta a necessidade de um ponto nessa somatória. Na pontuação progressiva vai aumentando um ponto para cada ano, até atingir 100 pontos para mulher e 105 pontos para homem. Isto porque a emenda constitucional entrou em vigor em 2019, e em 2019 a previsão original era 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para homem. A partir de janeiro de 2020 já virou o ano, entrou mais um ano nesse sistema, nessa fórmula de pontuação progressiva. A partir de janeiro de 2021 não vai ser mais 87 pontos para mulher e 97 pontos para homem. Vai ser 88 pontos para mulher e 98 pontos para homem. E assim progressivamente até chegar 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para homens. Esta é a primeira regra de transição. Nessa regra de transição, no sistema na fórmula de pontuação progressiva, também foi abarcada a situação dos professores. Quando eu falo professores, eu me refiro àqueles que comprovadamente exercem a função exclusivamente na docência no ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. É a estes professores que eu me refiro. Para eles,
a fórmula de pontuação progressiva também foi prevista e funciona assim. Na verdade, para os professores, reduz em 5 anos tanto a idade quanto ao tempo mínimo quanto à somatória da pontuação e ao tempo mínimo de contribuição. Aí ficou assim então, gente, para professor, mulher tem que ter pelo menos 25 anos de contribuição. Homem tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição. E a somatória de idade e tempo de contribuição, atualmente, a partir de janeiro de 2020, tem que ter o equivalente a 82 pontos para mulher e 92 pontos para homem. De acordo com esta progressividade, a pontuação para as mulheres vai chegar lá no final, ó, agora tem 82 pontos, vai chegar lá no final até 92 pontos e para homem vai chegar lá no final até 100 pontos. E aí termina a regra de transição. Termina a regra de transição pelo seguinte: com esta progressividade, conforme vai passando o tempo, todos os segurados vão chegar na mesma regra padronizada para a aposentadoria. E aí não faz sentido manter regra de transição, já que todo mundo ou já terá se aposentado ou terá alcançado o mesmo nível, o mesmo estágio da regra geral para aposentadoria voluntária. Por isso fala de fórmula de pontuação progressiva, porque vai chegar uma hora que não faz mais sentido a pontuação progressiva. Qual hora? No caso de segurado que não seja professor, a hora é quando as mulheres alcançarem 100 pontos e os homens 105 pontos. E no caso de professores, quando as mulheres alcançarem 92 pontos e os professores, os homens, alcançarem 100 pontos. Aí não faz mais sentido a regra de transição. Muito bem, nesta regra de transição, o valor da aposentadoria, e olha isto, o valor da aposentadoria segue a regra geral da emenda constitucional para o valor das aposentadorias, ou seja, 60% do salário de benefício, com acréscimo de 2% para cada ano de recolhimento que exceder 20 anos de contribuição para homens, 15 anos de contribuição para as mulheres. A mesma regra geral. Então, ainda que você consiga a regra de transição, o valor da aposentadoria sofrerá os impactos da reforma previdenciária. Outra regra de transição. Regra de transição número 2. A regra de transição número 2 está relacionada aos seguintes critérios: tempo de contribuição e idade progressiva. Percebe que se a gente está falando de idade progressiva, nós vamos começar de uma idade inicial que depois terá que ser aumentada. Como é que funciona essa regra número 2? Tempo de contribuição mínimo e idade progressiva. Neste caso, os dois requisitos cumulativos que precisam estar presentes ao mesmo tempo, então, os dois requisitos cumulativos são 30 anos de contribuição para as mulheres, pelo menos 30 anos, é tempo mínimo de contribuição, 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. E idade mínima de 56 anos de contribuição, 56 anos de idade para as mulheres e 61 anos de idade para os homens. Essa regra de transição também atinge os professores, aqueles professores que eu acabei de dizer, né? Atinge como? Reduzindo em 5 anos tanto o tempo de contribuição mínimo necessário quanto a idade mínima necessária para os professores. Atinge desta maneira. Como é que funciona isso? Funciona assim.
A partir de janeiro de 2020, portanto agora, nós estamos em julho, a partir de janeiro de 2020, será acrescido na idade 6 meses para cada ano, até atingir a idade de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. No caso dos professores, também aumenta em 6 meses a idade mínima para cada ano de recolhimento. Só que no caso dos professores, vai chegar em 57 anos para as mulheres e 60 anos de idade para os homens. Por isso que a gente fala que é tempo de contribuição mínimo e idade progressiva. A idade mínima vai aumentando em 6 meses, para cada ano que passa e de contribuição previdenciária. O valor dessa modalidade de aposentadoria com esta regra de transição, o valor será o seguinte: é o mesmo da regra de transição anterior, que por sua vez é o mesmo da regra geral da aposentadoria voluntária. Vale dizer, 60% do salário de benefício, com acréscimo de 2% para cada ano de recolhimento que exceder 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Esse será o valor da renda mensal do benefício, da renda mensal inicial do benefício, enfim, do valor da aposentadoria voluntária. Mais uma vez, chama a atenção para o fato de que a regra de transição se aplica para permitir a aposentadoria com requisitos diferentes do requisito de idade mínima e com requisitos diferentes de tempo mínimo de contribuição. Só faz sentido invocar regra de transição para aqueles que estão próximos ou estavam próximos de poder se aposentar antes da entrada em vigor da reforma previdenciária, de maneira que quanto mais perto estava de alcançar o requisito legal para poder se aposentar, mais favorável será a este segurado a regra de transição. E é ele que vai avaliar qual regra de transição, no caso concreto dele, é melhor. A gente já viu 2 regras de transição possíveis. Ele vai analisar qual delas, porque só foram essas que eu falei até agora, mas ele vai analisar qual dessas é melhor para ele, qual dessas faz mais sentido para ele. E aí ele aplica essa regra de transição. Por outro lado, embora a regra de transição permita a aposentadoria com outros requisitos, o valor não foi atingido por regra de transição. O valor cai na regra geral das aposentadorias da reforma previdenciária. Cai inclusive quanto ao valor em comparação ao valor anterior. Cai bastante. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Antes, era possível a aposentadoria por idade. Como é que funcionava a aposentadoria por idade? Idade mínima, 65 anos para homem, 60 anos para mulher. Trabalhador rural, reduzia em 5 anos, ou seja, 60 anos para homem, 55 anos para mulher. Só que o valor da aposentadoria era 70% do salário de benefício, com acréscimo de 1% para cada ano de recolhimento, para cada período de 12 meses de recolhimento, além do mínimo necessário. Bom, então, o valor da aposentadoria na saída já era maior do que essa aposentadoria voluntária que a gente está vendo agora.
também existia aposentadoria por tempo de contribuição e que o valor também poderia ser maior. Então, inegavelmente, a reforma previdenciária diminuiu o valor das aposentadorias, inclusive só as que vão começar a ser pagas agora, né? Depois que entrou em vigor a emenda constitucional. Eu não terminei as regras de transição, eu disse que eram 5, portanto faltam 3 para eu tratar. Trato delas na nossa próxima videoaula, ou se for o caso, na aula remota, que dará sequência a essa videoaula. Por isso, fico por aqui e continuo a conversar com vocês desse assunto um pouquinho mais para frente. Tchau, até mais.